Fala, nação sem clubismo. Beleza? Bom dia. Hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Libertadores. Joguinho chato, né? Devido aí à altitude. Não é uma altitude extrema, mas é uma altitude, né? A gente sabe que muda um pouco o jeito de bater na bola, de nobinar uma bola, né? A bola vai correr um pouco mais rápido aí. E a gente acaba ficando sem alguns jogadores por conta dessa altitude, né? Eles têm essa questão de dificuldade, né? Respiratória, o corpo também não se adapta bem à altitude, que é o caso do Alan, o caso de respirar, acaba respirando errado devido à altitude do Nico. Então, para mim, é o jogo mais chato do grupo por isso, né? Nem acho hoje a LDU um timaço, nada demais não, mas a altitude, ela realmente, ela atrapalha nessa questão, né? Realmente acaba atrapalhando e é um jogo que pode definir a vida do Flamengo aí, né? Pode complicar um pouco a vida do Flamengo, mas se Deus quiser, o Flamengo vai superar isso tudo aí, vão sair de lá com 3 pontos, né? Lembrando que o jogo é 7 horas da noite, né? Horário de Brasília, 5 horas, horário do Equador, Quito. Então hoje é o dia do Flamengo, não pode errar lance bobo. É o dia de decidir, ser decisivo. Michael, esquece de dar um drible a mais, finalizar mais. Gerson, vamos calibrar esse pé aí, né? Plata, está jogando em casa, você, pelo amor de Deus, vamos ajeitar esse pé, botar esse pé no forninho aí. O Pedro, não sei se vai jogar. 90 minutos, obviamente que não, mas talvez jogue meia hora, 15 minutos, não sei, vamos ver. O departamento médico vai poder, né, explicar melhor, falar melhor sobre isso, né? E antes de eu continuar falando do jogo de hoje, falar um pouquinho das notícias aí, né? Então, tá pingando aí do Alcaraz, né? Alcaraz podendo pintar no Flamengo de novo, né? Já que o Everton não vai acionar a cláusula de compra, perdão, porque faltam 5 jogos, né? Para terminar o campeonato, a Premier League. E ele teria que ser titular nos 5, coisa que não vai ser, né? Então isso daí é uma jogada do Everton para tentar negociar mais barato o atleta. Isso é normal, né? Essas coisas são normais. E eu acredito que o Flamengo não vá querer aceitar essa pechinchada aí do Everton, né? Além do que, tem outros clubes da Premier League que estão de olho também no Alcaraz. Então, provavelmente, o Alcaraz retorna e já vai ser negociado novamente, já que o Felipe Luiz disse que ele não funciona no esquema tático que o Felipe Luiz tem, né? Eu acho que o Alcaraz, sinceramente, o pouquinho que ficou, na minha opinião, tá, gente? O pouquinho que ficou, ele fez até mais do que o Plata. É porque a gente vai lembrar do Plata com os gols decisivos, né? Fez o gol lá contra o Atlético Mineiro, né? O nosso Plata da Cavada aí. Mas o Alcaraz provavelmente não vai ficar, o Charlie provavelmente não vai ficar no Flamengo, já vai ser negociado, a não ser que aconteça alguma revolução aí, né? Mas como o Felipe Luiz já disse que não conta com ele devido ao seu esquema de jogo, ele não se adaptou, né? E provavelmente, segundo o Felipe Luiz, não vai se adaptar, então ele vai ser negociado com outro clube, provavelmente da Premier League, já que tem outros clubes, né, de olho nele, ou então o Flamengo, né, chegue a um denominador comum com o Everton, né? E outro também que estará voltando ao Flamengo é o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo está na Turquia e o clube já falou que não vai pagar os 6 milhões de euros. Então, Vitor Hugo de volta também. E esse eu até comentei em alguns vídeos lá atrás falando sobre isso, do Vitor Hugo, mas que o Felipe Luiz também já disse que vai ouvir propostas, o Flamengo irá ouvir propostas, o Flamengo pode negociar, está aberto a negociar o atleta. Então, é mais um que também vai retornar e, a princípio, não vai continuar no clube, né? Então, gente, a gente realmente só vai saber dessas coisas quando acontecerem, não adianta, cara, assim. A gente só vai saber se o Charlie vai ficar quando ele chega aqui, sabe? Mas assim, a princípio ele não vai jogar Super Mundial, não vai nada. Mas futebol é muito louco, cara.
a verdade no futebol ela não dura meia hora, sabe? A gente fala uma coisa aqui, do nada já revira a volta. Eu lembro que eu falei, não, pô, mas o Flamengo não tá falando nada com o André Pereira, do nada tava falando. Aí, então, ó, parece que vai acontecer. Não, não vai acontecer. Futebol é isso, futebol é muito louco, muito louco. Então, não adianta eu ficar floreando alguma coisa aqui que ninguém sabe. Né? O que pode realmente acontecer é o Alcaraz voltar. Pode acontecer alguma reviravolta nisso, nesses 5 jogos? Pode. Né? O do Vitor Hugo que parece que é algo mais concreto dele retornar. Mas se vai ser utilizado pelo Felipe Luiz é uma outra história. Aí é uma outra história, né? Isso a gente não sabe. E o lance do Jorginho, que eu não vou florear muito não, gente. Que o pessoal fica botando na timeline, dando lá, Jorginho. Blá, blá. Só é o André Berta, o novo diretor, eu já havia falado isso para vocês. O André Berta, o novo diretor do Arsenal, chegou ao clube, enfim, foi apresentado. E ele vai conversar com o Jorginho, né? Podendo acelerar o processo de rescisão do atleta. Só isso. Ó, Jorginho, a gente vai contar com você nesses 5 jogos da Premier League, a gente vai contar com você nesses jogos da Champions League. Ou então, olha, Jorginho, não, a gente não vai contar com você. Se você quiser te rescindir aqui, obrigado por tudo. Valeu, vai lá pro Flamengo e é isso. Então não tem nada, o Berta não vai falar com ele, não, você vai renovar, não vai ter nada disso. É só para agilizar o processo de rescisão, ou então falar assim, ó, a gente conta com você desses 5 jogos aí. Porque entre o Flamengo e o staff do atleta, tá tudo certo. Então, tá tudo certinho, tá? Então, André Berta e Jorginho, é só isso. É só ver o que vai acontecer. Jorginho não vai renovar com aço, nada demais. Só isso. Ou ele vai informar, ó, você vai ser útil pra gente aqui nesses 5 jogos, nesses últimos jogos da temporada, ou quer assinar a rescisão agora? Assina, vida que segue, obrigado, vem Jorginho, vem ser feliz, nação te abraça. É isso, tá bom, galera? Só pra não ficar aqui floreando muito. Então vamos voltar pro jogo de hoje, né? Eu vou deixar, como sempre, a provável escalação aí do Flamengo. E como eu tava falando, gente, é um jogo que pode definir muita coisa. Ah, o Flamengo pode ser eliminado agora? Não, mas complica muito. Pode complicar muito, né? Mas eu vejo o Flamengo como... Nesse grupo, o Flamengo é um fato que o Flamengo é o melhor que tem ali. A soberba atrapalhou a gente contra o Central Córdoba. Isso é um fato, né? A gente achou que iria vencer a qualquer momento e deu no que deu. Então, se o Flamengo jogar seu futebol e não fizer certas firulas que fez contra o Vasco, por exemplo, a gente tem tudo para sair de lá do Equador com uma vitória, né? É o seu Michael parar de querer dar um drible a mais. Gerson, vamos calibrar esse pé aí, cara. Pô, você ter entrado na área direto aí, na hora de concluir, né? Fica difícil. Tudo bem que o Léo Jardim no sábado tava virado no Neuer, né, no Courtois, mas mesmo assim, gente, a gente tem capacidade de dar chutes indefensáveis, né? Se o Léo Jardim fez as defesas, é porque eram chutes defensáveis, tá? Não tô tirando mérito do Léo Jardim não, tá bom, gente? Não é isso. Por exemplo, a cabeçada do Pedro. A cabeçada do Pedro foi espetacular. Pedro entre dois zagueiros ali. Mas o Pedro a gente tem que entender, tá voltando de uma lesão grave, tá sem ritmo, né? Então, dá pra perdoar. Agora, pô, o Gerson tem entrado na área toda hora e é sempre uma finalização, né? Querendo fazer uma coisa mais requintada. Faz o gol feio, vale, gente. Gol é gol. Michael às vezes tá na frente do gol, mano. Quer dar um drible a mais. Então, gente, vamos, né, calibrar esse pezinho aí. Vamos parar de salto alto, porque hoje é um jogo importante, muito importante. Hoje é um jogo para 1-0, Flamengo 1-0, tá ótimo. Tá ótimo. Voltar com os 3 pontos, perfeito. Entendeu? Que aqui a gente se redireciona. Aqui a gente se ajeita. Entendeu? O próximo jogo a gente vai jogar em casa. Então, dá para se organizar. Dá para se ajeitar. Tá? Então, o Flamengo é isso. Fazer o simples. Faz o simples. Não precisa nenhuma jogadinha de efeito, não. A gente gosta, mas quando estiver ganhando, aí tá nem aí. Dá 2-0, tá tranquilo o jogo. Aí dá passe de letra, passe dando cambalhota, mortal carpado. Enfim, é isso. Então, 7 horas tem Flamengo, LDU e Flamengo. Curta, compartilha, comenta aí. Qualquer novidade, eu tô de volta, hein? Valeu, nação! Saudações rubro-negras e ó, fui!